Então vamos ao livro de Êxodo. A palavra êxodo significa saída. Portanto, o título que eu dei para o livro é O Livro da Partida. A palavra ex no grego é de dentro para fora e rodós é caminho. Êxodo, caminho para fora, portanto, o livro da partida. O versículo-chave do livro é o capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Bom, o tema principal, gente, do livro é, primeiro, a escravidão do povo de Israel. A história conta que o povo de Israel, obviamente, estava passando uma grande seca e eles foram até o Egito porque ouviram falar que no Egito, né, havia alimento. E quando os irmãos de José chegam lá, eu obviamente não citei, mas contei com o fato de que vocês conhecem, né, que os irmãos de José primeiro jogam José no poço, depois o vendem para os midianitas, e ele chega lá como escravo, né? E foi primeiro escravo na casa de Potifar, depois ele se tornou mordomo, depois ele foi preso injustamente, e por fim ele se torna o governador do Egito. E quando ele interpreta, né, o sonho do faraó das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, as 7 espigas vistosas e as 7 espigas mirradas, ele revela que haveria, na verdade, 7 anos de muita abundância e 7 anos de seca. E, obviamente, quando chegaram os 7 anos da seca, José já havia criado um sistema de silagem, onde todos os grãos que sobejaram da época da abundância estavam ali, não só para alimentar os egípcios, mas também para vender aos povos que chegavam ali para comprar, porque a seca era geral em toda a região. Os irmãos de José, portanto, vão até o Egito e quando lá chegam, a história é longa, né? Lindíssima, aliás, mas José acaba se revelando e ele então pede que os seus irmãos voltem até a terra de Israel e tragam o seu pai e venham todos morar com ele. E ali os irmãos de José foram morar na terra de Gósen, que era a região mais chique do Egito, a melhor terra para que eles pudessem plantar. Afinal, José era o segundo homem mais importante no Egito, ele teve todo o favor por parte do faraó, né? Na medida que foi ele que salvou o Egito. Depois da morte de José e do faraó que conhecia José, passaram muitos anos e, de repente, o faraó que assumiu nem mais se importava com José, não o conheceu e ficou muito preocupado com o crescimento exorbitante do povo de Israel, que saiu ali, chegaram em 70 pessoas no Egito e já eram milhões. Então, começou a escravizá-los. E o tema principal do livro é, portanto, a escravidão, né, do povo de Israel e o clamor que esse povo tinha que chegou aos ouvidos de Deus. Aqui eu quero fazer um parêntese e dizer que o primeiro que se insurgiu contra a escravidão foi o nosso Deus, né? E enviou o libertador, né? E a libertação veio através de um homem chamado Moisés, né? Que Deus fez algo extraordinário na vida dele. Então, o tema do livro de Êxodo é a escravidão, mas é o levantamento libertador e é a libertação do povo de Israel do Egito, enviando-os para a terra de Canaã. Em segundo lugar, o pano de fundo e o propósito. O livro de Êxodo descreve, gente, as ações de Deus quando ele libertou o seu povo. E como que Deus moldou o caráter do seu povo e como ele se revelou primeiro a Moisés lá na sarça ardente, mas depois ao seu próprio povo como um Deus poderoso, né? Moisés confrontou o faraó. É interessante como Deus prepara as coisas, né? Moisés, ele foi criado, né, na verdade, pela filha do faraó,
E ele aprendeu tudo que o Egito podia dizer, né? Podia ensinar. A língua, as artes, a guerra, tudo que o Egito tinha para ensinar, ele aprendeu. Só que num momento em que ele vê um egípcio espancando um hebreu, ele mata o egípcio. E por conta disso, depois ele é deflagrado, ele tem que fugir e vai para o deserto, fica 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, até que Deus o chama lá na sarça ardente, e ele volta como um libertador e vai até o faraó, e ali começa, né, o drama do livro de Êxodo, em que ele fala, olha, se você não deixar o povo de Deus ir, ele vai mandar pragas aqui. E são 10 as pragas que Deus envia, até que na última ele libertou o povo, né? Quando morreram todos os primogênitos do Egito. Mas, gente, cada uma das pragas que Deus enviou era para envergonhar uma divindade lá do Egito. E toda vez que o faraó, né, pedia arrego, dizia, tá bom, pede para o seu Deus tirar a praga, que eu vou deixar o povo ir. Moisés orava e Deus retirava a praga e o faraó endureceu o coração, falava, não vou deixar coisa nenhuma. E a história vai culminando uma praga pior que a outra, até que chega a última praga em que Deus fala, olha, eu vou matar todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito do faraó. E ali, então, por conta desse juízo horrendo, o faraó deixa o povo ir, e aí eles vão pelo Mar Vermelho, que é aberto milagrosamente por Deus, e depois os egípcios se arrependem de terem deixado o povo de Israel ir, entram perseguindo os hebreus, né, por dentro do Mar Vermelho. Quando o povo do hebreu sai do mar, Deus faz com que as águas voltem de novo para o seu lugar, e todo o exército egípcio morre ali soterrado, né, afogado pelo Senhor. Bom, o livro de Êxodo, portanto, também vai para o deserto, onde Deus, lá no Monte Sinai, dá os 10 mandamentos. Então, o livro de Êxodo conta essa história, a história maravilhosa de um Deus poderoso que liberta o seu povo e o leva para o Monte Sinai, porque ali Deus dá a sua lei e ali nasce o povo de Israel. Para que haja, gente, uma nação, é necessário que haja um povo, uma constituição e uma terra. O povo era o povo hebreu. A constituição é a lei, primeiro os 10 mandamentos e depois a Torá. E a terra é a terra prometida que ele iria dar ao seu povo. Então, o livro de Êxodo conta não só a libertação do povo de Israel, né, da escravidão do Egito, mas conta também o nascimento da nação de Israel, né? Em Jacó, que depois se tornou Israel, nós temos ali o embrião da nação, através dos 12 filhos, as suas 12 tribos. Porém, é no livro de Êxodo que a nação de Israel, de fato, passa a existir, porque esses 3 elementos estão conjuntos, né? Um povo, uma lei, uma constituição e uma terra, a terra prometida, tá? O autor do livro de Êxodo, gente, é o mesmo autor de Gênesis. Como eu já disse na aula anterior, é Moisés, né, que escreveu o Pentateuco, ou a Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Embora a Bíblia não mencione de forma clara que seja ele, todos os estudiosos, sejam judeus, rabinos, quanto cristãos, dizem que foi de fato Moisés. Em quarto lugar, a data aproximadamente 1400 a.C. Quando eu digo aproximadamente, porque essas datas elas não têm uma clareza absoluta, tá? É por volta disso. E provavelmente as 5 obras de Moisés foram escritas ao longo de anos, e principalmente as últimas quando ele estava lá nas planícies de Moabe, né? Antes que ele morresse. Tá? Principalmente a última delas, que é Deuteronômio. Em quinto lugar, nós vamos aqui falar do esboço do livro para que você possa estudar de maneira mais pormenorizada e mais objetiva. Tá? Em primeiro lugar, nós temos
o israelita libertador do Egito, Moshe, ou Moisés, aquele que das águas foi tirado. A história dele vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 21. Em segundo lugar, nós temos a viagem que vai do Mar Vermelho para o Monte Sinai, a travessia do Mar Vermelho, né, e chega até o Monte Sinai, no capítulo 15, versículo 22, até o capítulo 18, versículo 27. Em terceiro lugar, nós temos o recebimento da lei, né, primeiro dos 10 mandamentos e depois, obviamente, de outros livros que vieram ser também parte da Torá ou da lei, né? O recebimento da lei e da aliança com Deus, que vai lá do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 18. E por último, a instituição do tabernáculo e as instruções para a adoração, que vai do capítulo 25, versículo 1, até o capítulo 40, versículo 38. Aqui vale a pena eu fazer aqui uma menção a respeito do tabernáculo, porque o tabernáculo, gente, era o lugar onde Deus habitava com o povo de Israel. Deus deu orientações claras e muito objetivas sobre o tabernáculo, sobre todos os utensílios que haviam nele, as cortinas, os véus, o altar de sacrifício, a pia lavatória, a menorá, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e também a arca da aliança que ficava no Santos dos Santos, onde Deus se manifestava com a sua glória, com a sua Shekinah. Tudo isso está no livro de Êxodo. Por quê? Porque Deus habitava ali, gente. E Deus se manifestou de uma maneira extraordinária. Durante o dia, havia uma coluna de nuvem que dirigia o povo de Israel. Quando a coluna parava, o acampamento parava. Quando a coluna andava, o povo tinha que andar atrás dela. E de noite, essa coluna de nuvem se tornava uma coluna de fogo para iluminar e também proteger o povo de Israel dos inimigos. Não é tremendo, gente? Isso tudo nós vemos no livro de Êxodo, tá? Em sexto lugar, nós temos aqui os eventos mais importantes. Primeiro, os israelitas são feitos escravos. Segundo, as 10 pragas que Deus envia para que Faraó deixasse o povo ir. Em terceiro lugar, a instituição da Páscoa, ou no hebraico, Pessah, que é literalmente o que instituiu, tá, a libertação do Egito. É o que fez com que Faraó falasse, tá bom, agora não quero mais esse povo aqui de jeito nenhum. Como se deu a Páscoa, gente? No 14º dia do mês de Nisan, isso no nosso calendário, né, gregoriano, é entre março e abril, o pai de família deveria pegar um cordeiro de 1 ano, sem nenhum defeito, tá? Ele trazia este cordeirinho para dentro da sua casa no 10º dia. E do 10º dia até o 14º dia, ele ficava ali, examinando o cordeirinho, né? Para que ele não tivesse nenhum defeito, porque ele tinha que ser perfeito. No 14º dia, ele deveria degolar esse cordeiro e com o sangue aspergir com o sangue os umbrais da porta, né? Os 2 laterais e o de cima. E ali Deus fala que todo o povo judeu devia ficar dentro da casa, porque naquela noite, à meia-noite, o anjo da morte passaria e os primogênitos todos, que não estivessem escondidos atrás do sangue nos umbrais da porta, os primogênitos morreriam. Moisés e Josué avisaram a todas as famílias de Israel. E o povo cumpriu aquele mandato, aquele mandamento, né? E quando veio o anjo do Senhor, o povo de Israel estava dentro das casas, comendo a Páscoa, comendo o cordeiro, né? E ali também comendo ervas amargas para se lembrarem dos tempos difíceis que eles passaram no Egito nos anos do sacrifício. E naquela noite, os filhos todos, os primogênitos filhos dos egípcios morreram, até os primogênitos animais morreram. Faraó ficou tão chocado, tão aterrorizado, que ele chama Moisés e fala, vai e leva o seu povo daqui.
E aí Moisés sai com todo o povo do Egito, e por isso chama o livro Êxodo, e o povo que chegou ali em 70 saiu dali por volta de 3 milhões de pessoas. 600 mil homens, fora mulheres, crianças e velhos. E aí, gente, eles vão saindo e o povo egípcio, tão atemorizado, foram dando para eles joias, animais, porque Deus estava restituindo tudo aquilo que os egípcios roubaram do povo hebreu durante 400 anos. Bom, a Páscoa é extraordinário, gente, porque ela também aponta para Cristo, e eu lá um pouco mais à frente eu vou explicar isso para vocês. Mas o livro de Êxodo depois tem como evento importante a fuga do Egito, né, que aconteceu no dia seguinte, né? E o interessante da Páscoa é que eles tinham que comer o cordeiro inteiro, tá? E o cordeiro não podia sobrar nada. Então, se um cordeiro era muito grande para uma família, 2 famílias se reuniam. E o cordeiro representa Jesus, né? Porque o cordeiro nunca é pequeno demais para uma família. E se ele for grande demais, ele pode e deve ser compartilhado, não é isso? E depois da fuga do Egito, o último evento mais importante é o recebimento dos 10 mandamentos ali no Monte Sinai. Quando Moisés sobe e fica durante 40 dias e 40 noites ali tendo um momento com Deus, Deus falando com ele, e ele sai dali, desce com as tábuas escritas pelo dedo de Deus, né? Ele chega lá embaixo, encontra o povo em pecado, ele fica irado, quebra as tábuas, aí Deus fala, escreve de novo, só que é essa daí você que vai ter que escrever, não é isso? E por último, em 7º lugar, eu quero falar para vocês sobre Cristo no livro de Êxodo. Cristo no livro de Êxodo também, certamente, tem muitos aspectos tipológicos, né? O primeiro aspecto tipológico é o Cordeiro Pascal. João Batista entendeu isso, quando ele olhou para Jesus passando e falou para os discípulos dele, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque da mesma maneira que o Cordeiro Pascal libertou o povo do Egito, assim também o Cordeiro primogênito de Deus, Jesus, nos liberta do Egito, que representa uma vida sem Deus, Faraó, que representa Satanás, e nos leva à terra prometida, que é uma vida abundante, uma vida de liberdade e representa a vida eterna também. Mas há muitos outros elementos tipológicos no livro de Êxodo. Por exemplo, o maná. O maná é o pão que desceu do céu. Jesus falou certa vez, olha, vocês estão pedindo um sinal, eu vou dar o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desceu do céu é o Filho do Homem. Então, o maná que representava o pão que alimentava o povo, representa Cristo. A rocha que Moisés bateu e feriu, que dela saiu água, também aponta para Cristo. Quem é a rocha da nossa salvação é Jesus. E Jesus disse que aquele que nele cresce, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Quando eles chegaram em Mara também, eles viram um grande lago, né? E eles foram ali, depois de 3 dias no deserto, e botaram a boca para beber as águas, e elas eram pútridas, eram podres, salobras, amargas. A palavra Mara no hebraico é amargo. E aí eles começaram a murmurar, e Deus deu para Moisés uma orientação. Pegue um galho de uma árvore, né? E jogue esse galho sobre as águas amargas. E assim que Moisés fez aquilo, as águas se tornaram doces. Aquele galho de árvore também aponta para Jesus, aponta para a cruz de Cristo. Porque a palavra madeiro no hebraico significa, na verdade, é árvore. A palavra árvore é a palavra que hoje nós encontramos no Novo Testamento para madeiro. Então, aquele galho de árvore que tornou as águas amargas em águas doces representa a cruz de Cristo. Porque através da cruz de Cristo nós podemos beber da água viva, a água que traz sobrevivência e salvação. É isso, gente. Mais um livro extraordinário e eu espero que você o estude, releia o livro de Êxodos e veja de novo várias vezes essa aula, porque a repetição é o segredo do aprendizado. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.